pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Vamos continuar os nossos estudos sobre eletrodinâmica. Primeira aula a gente viu o conceito de corrente elétrica. Segunda aula nós falamos sobre potência elétrica, quilowatt-hora, uma importante unidade de medida de energia consumida. Terceira aula nós falamos sobre a primeira lei de Ohm, vamos recordar aqui. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, o que ela diz? Condutores ôhmicos são aqueles que obedecem à primeira lei de Ohm. A relação entre a DDP, a corrente e a resistência de um circuito elétrico pode ser dado por essa equação. A DDP é dado por resistência vezes a corrente elétrica. E para eu calcular a resistência de um resistor num circuito elétrico, a resistência é dada por DDP e a corrente que passa por esse circuito. Lembrando, resistência elétrica é a dificuldade que o resistor opõe à passagem da corrente elétrica. Resistor é o objeto, resistência é uma característica do objeto. Mas nós podemos também calcular a resistência de um certo resistor através das características desse resistor, ou seja, as características do objeto. Aqui nós utilizamos as características do circuito, DDP, corrente elétrica. A resistência também pode ser calculada analisando o resistor, o condutor. Então vamos lá. O que a segunda lei de Ohm diz? Que a resistência de um determinado condutor vai depender de três fatores. Primeiro, o material que esse condutor é feito. Isso é representado pela letra ρ, que indica a resistividade do material. Isso é uma característica do material. Se esse condutor for um fio de cobre, por exemplo, ele vai ter uma certa resistividade. Se ele for um fio de prata, por exemplo, ou de ouro, ele vai ter uma resistividade diferente. Então é uma característica do material. Tem mais dois fatores que vão influenciar na resistência desse condutor. É o comprimento do condutor e a área da seção transversal do condutor. Lembre-se, pessoal, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica, fluxo ordenado de elétrons. Então os elétrons eles estão se movimentando. É natural que quanto mais fino for o condutor, mais difícil vai ser para o elétron passar. Então a área, normalmente se chama de a espessura, a grossura, a bitola do fio, vai influenciar na dificuldade ou na facilidade que os elétrons vão ter para se movimentar. E o comprimento também. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistividade daquele condutor. Maior vai ser a dificuldade, porque maior vai ser o caminho que os elétrons vão ter que percorrer para chegar do gerador até o aparelho. Então, medir a resistência elétrica através das características do material é estabelecer relações entre esses três fatores: resistividade do material, comprimento e área. E a resistência é dada por a letra ρ, que representa a resistividade, vezes comprimento do fio dividido pela área. O que essa fórmula quer dizer? A resistência depende do material, ela é proporcional ao tamanho do fio. Quanto mais comprido o fio for, maior vai ser a resistência, e ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Quanto menor a área, maior vai ser a resistência. A unidade da resistência continua sendo o ohm. E qual que é a unidade da resistividade do material? A unidade da resistividade ρ é ohm vezes metro. Fica fácil de ver isso, né, pessoal? Se nessa fórmula a gente isolar o ρ. O metro quadrado vai multiplicar o ohm, o metro vai dividir o ohm. Metro por metro quadrado, sobra ohm vezes metro. Existe uma outra grandeza relacionada com a dificuldade ou a facilidade dos elétrons se movimentarem através de um condutor. É a condutividade. O que é condutividade? Condutividade é representada pela letra grega sigma e é o inverso da resistividade. Ou seja, se a resistividade é a resistência, é a dificuldade que o material impõe para que os elétrons possam se movimentar, a condutividade representa a facilidade com que os elétrons
se movimentam naquele material. Por isso que é o inverso da resistividade. Unidade da resistividade é o Siemens, representado pela letra S maiúscula. Lembrando, sistema internacional, toda unidade de grandeza representada por um nome de pessoa, essa unidade é escrita em maiúscula. Siemens, Newton, Watt, Joule, Ampere e assim por diante. As outras grandezas representado com letra minúscula. Por isso, não tem perigo de confundir o Siemens, S maiúsculo, com o segundo S minúsculo. É sempre bom lembrar essa convenção do Sistema Internacional de Medidas. Para condutores metálicos, a resistência do condutor aumenta conforme a temperatura também aumenta. Então, eu vou apagar a lousa e vou apresentar para vocês uma fórmula. Ela nem é muito cobrada nos vestibulares, Enem, etc. Mas é legal vocês conhecerem para ver essa relação entre resistência do material e aumento da sua temperatura. Então, vocês podem dar um print na lousa se quiser. Agora eu vou apagar aqui e a gente volta. Eu vou aproveitar também e vou falar sobre alguns dispositivos de circuitos elétricos, dispositivos de proteção de um circuito e dispositivos de medida usados no circuito elétrico. Não sai daí, eu volto já. Então aqui, pessoal, uma fórmula que relaciona a resistividade do material quando varia a sua temperatura vai ser dada por a resistividade original do material numa determinada temperatura calibrada, vezes 1 mais alfa. Esse alfa é o coeficiente de temperatura do material. Isso é uma característica do material, como ele se comporta quando a temperatura varia, multiplicado pela variação de temperatura. Com as devidas alterações, a gente pode também aplicar essa fórmula para achar diretamente a resistência elétrica do material quando ele sofre variação de temperatura. Resistência do material é a resistência inicial, e aqui essa parte da equação é a mesma. T menos T0, lembrando, óbvio, né? É a variação de temperatura, e essa fórmula está coerente. Se a temperatura aumenta, isso aqui é positivo, isso aqui vai ser sempre maior que 1, porque é 1 mais alguma coisa, multiplicado pela resistência original. Então, se a temperatura aumenta, a resistência também aumenta. E como a resistitividade e como a resistência se comportam, são dadas por essa fórmula. Normalmente isso não é muito cobrado, nem precisa decorar, mas se cair em algum exercício, vestibular, Enem, concurso, você tem que entender o que essa fórmula representa. Agora vamos falar sobre equipamentos de medição e vamos falar sobre dispositivos de proteção em um circuito elétrico. Os dois equipamentos mais usados são o voltímetro e o amperímetro. E o que faz o voltímetro? Ele mede a DDP entre dois pontos do circuito. Normalmente nós queremos medir a DDP entre um resistor ou os polos do meu gerador. E o amperímetro, o que faz? O próprio nome também já está falando. Ele mede amperagem, mede corrente elétrica. E ele mede a corrente elétrica em um determinado ponto do circuito. Vocês vão ver muito essas representações em exercícios. Vamos entender o que elas significam e como que esses aparelhos funcionam. O voltímetro, ele quer medir a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó. Vou até chamar de ponto A e ponto B. Então, o voltímetro, aparelho de medição, nós queremos medir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Aqui está o nosso gerador, ele tem uma certa DDP e uma certa corrente circulando por esse circuito. Agora, o voltímetro, ele está ligado nesse circuito por dois fios. Então vamos pensar, como deve ser a resistência desses fios do voltímetro? A resistência tem que ser alta ou tem que ser baixa? Ela tem que ser alta, ela tem que ser quase infinita. Para quê? Para que os elétrons, a gente sabe que o movimento real dos elétrons é do negativo para o positivo, mas convencionalmente adotamos este sentido da corrente, do positivo para o negativo, só fazendo essa observação. Mas vamos imaginar que os elétrons estão se movimentando. Se eles encontrarem uma resistência baixa,
nesse fio, nesse condutor, eles vão desviar a corrente. E nós não queremos isso. Então, para o voltímetro, a sua resistência ela tem que ser o mais alta possível. Criar o maior obstáculo possível para que esses elétrons continuem passando pelo circuito e não sejam desviados pelos condutores do voltímetro. Então, para o voltímetro, a resistência quase infinita. E para o amperímetro? O amperímetro, ele mede a corrente que está passando nesse determinado ponto do condutor. Para o amperímetro, ao contrário, ele tem que ter uma resistência quase nula, quase zero, para que ele não interfira também na medição da corrente. Então, voltímetro, resistência quase infinita, amperímetro, resistência quase zero. A gente sabe que na prática essa situação ideal é quase impossível, mas os aparelhos eles tentam minimizar esse problema da melhor maneira possível. Então, voltímetro mede a diferença de potencial entre dois pontos, amperímetro mede a corrente num determinado ponto. Um aparelho elétrico ou um circuito elétrico, eles são dimensionados para suportar uma determinada intensidade de corrente elétrica. Só que, por vários motivos, em algum momento essa corrente elétrica pode ultrapassar a capacidade daquele equipamento ou daquele circuito. E para isso, para não evitar problemas, como por exemplo, queima do equipamento ou até incêndio, nós utilizamos dispositivos de proteção. Os mais comuns são o fusível e o disjuntor. Cuidado, hein, pessoal? Fusível, não é fuzil. Fusível. Tem muita gente por aí que ainda fala fuzil. Não, fusível. Fusível e o disjuntor. Os dois exercem o mesmo papel. Proteção. Eles têm uma capacidade máxima de corrente, são projetados para quê? Se a corrente que passa por aquele circuito, se a corrente que passa por aquele equipamento ultrapassar a intensidade máxima, eles protegem o circuito. Como? Eu vou fazer um desenho de cada um para a explicação ficar mais clara. Então tá aqui, pessoal, fusível e o disjuntor. Então como é que eles protegem o circuito ou como é que eles protegem o aparelho? O fusível, se a corrente máxima é ultrapassada, ele queima. Percebam, é um dispositivo pequenininho e lá dentro dele tem uma resistência. Se a corrente que passar por essa resistência for muito alta, acima da qual o fusível foi projetado, essa resistência, esse pequeno condutor, ele quebra, ele queima e ele interrompe a passagem da corrente elétrica. E quando o fusível queima, ele tem que ser trocado, tem que ser descartado, porque ele já não serve mais. O disjuntor, ele funciona de um modo diferente. É um dispositivo que, se a corrente elétrica que passar por ele for superior à desejada, ele desarma o circuito. É o famoso caiu a chave. Todo mundo já ouviu isso, né? Às vezes está lá tomando seu banho e de repente, piu, cai a chave. O que é isso? Por algum motivo, a corrente elétrica que está passando no circuito, que está passando pelo disjuntor, ultrapassou a intensidade desejada, adequada, ele desarma, a chave cai. O que você tem que fazer? Tem que esperar um pouquinho, vai lá e arma o disjuntor novamente. Então, o fusível, ele queima, é descartado, o disjuntor, ele desarma. Pode ser reaproveitado novamente. Eventualmente, o disjuntor pode até estragar e você tem que substituir. São dispositivos, então, de proteção para o circuito, equipamentos de medição para um circuito. Pessoal, agora eu vou sair aqui da frente, vocês darem um print na tela. Aí depois a gente volta com um exercício de aplicação sobre esse assunto. Dá uma pausa no vídeo, tente fazer o exercício sozinho, você sabe que depois vem a solução. Pessoal, antes da gente ir para o nosso exercício de aplicação, eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um voltímetro. Esse aqui é um voltímetro usado, como eu falei para vocês, para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Pessoal, antes da gente ir para o nosso exercício de aplicação, eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um voltímetro. Esse aqui é um voltímetro, como eu disse para vocês, é um dispositivo, é um equipamento de medição, serve para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Está aqui as suas extremidades. E nós vamos fazer a medição da DDP de uma bateria sem nenhum dispositivo conectado a ela e depois vamos fazer a medição com um dispositivo em funcionamento conectado a essa bateria. Vamos ver então. Então está aqui, pessoal, o nosso voltímetro.
nós vamos medir a diferença de potencial entre os polos dessa bateria. Repare, eu não tenho nenhum dispositivo ligado conectado à bateria. Então, medindo a DDP, está dando lá 10,9. A DDP deveria ser 12 volts. Por algum motivo, não está fornecendo toda a DDP especificada. Pode ser que essa bateria precise ser recarregada. Agora eu vou conectar um dispositivo a essa bateria e nós vamos medir novamente a DDP. Então está lá, nossa ventoinha conectada, está funcionando, vamos medir novamente a DDP. Agora nós vemos que a DDP é menor, houve uma queda de tensão. Nós vamos estudar mais para frente, na eletrodinâmica, por que isso acontece. Agora eu vou fazer uma medição, como estava no nosso desenho, entre dois pontos do circuito. Reparem, é o fio que está conectado à ventoinha e está conectado à bateria. Reparem que a medida de tensão é a mesma, e teria que ser, né? O que isso significa? Num circuito simples, se eu medir a diferença de potencial entre quaisquer dois pontos, antes e depois do resistor, a diferença de potencial é a mesma. Agora sim, pessoal, vamos para o nosso exercício de aplicação. Pessoal, qual que é a situação proposta no enunciado? No inverno, normalmente você quer o quê? Água mais quente e mais rápido. Para isso, você tem que aumentar a potência que o chuveiro pode fornecer. Quantidade de energia por intervalo de tempo. Então vamos lembrar a fórmula da potência? Potência é quantidade de energia por intervalo de tempo. Aí você muda a chave do chuveiro para o inverno. Você quer mais potência em menos tempo. Aquecer a água mais rapidamente. Aí ele pergunta, a resistência desse chuveiro, o que tem que acontecer com ela para que isso aconteça? Vamos lembrar então das fórmulas de potência e de resistência num circuito elétrico. Nós vimos três fórmulas de potência, as três equivalentes, mas cada uma trabalhando com grandezas diferentes. Vimos esta e esta. Qual que relaciona a potência com a resistência? Esta aqui. Então nós vamos usar essa fórmula. O que essa fórmula está falando? Que para uma determinada DDP, quanto menor a resistência, maior a potência. Agora vejam só, a DDP, quando você liga o chuveiro ou quando você muda a chave, ela muda? Não. A DDP da sua residência, ela é sempre a mesma, ou 110 ou 220. Então o que essa fórmula está me falando? Que para eu mexer na potência, eu tenho que mexer na resistência. E maior potência, eu tenho que ter uma resistência menor. Então essa fórmula me diz que para eu aumentar a minha potência, eu tenho que diminuir a resistência. Agora vamos lembrar da fórmula da resistência em relação ao condutor? Então qual que é a fórmula da resistência em relação ao material? Rho é a resistividade do material, o comprimento do resistor e a área do condutor. Quando eu mudo a chave do chuveiro do verão para o inverno, vamos analisar. Eu estou alterando a resistividade do resistor? Não, o material é o mesmo. Eu estou alterando a área, a espessura do fio do resistor? Não, a espessura é a mesma. O que eu posso alterar? O comprimento do resistor, isso eu posso alterar. E nós vemos que, se eu quiser uma resistência maior, eu aumento o comprimento do resistor. Se eu quero uma resistência menor, que é o nosso caso, eu quero diminuir a resistência para aumentar a potência de chuveiro, o que eu tenho que fazer então com a resistência? Eu tenho que diminuir o tamanho do resistor. É por isso que os chuveiros, normalmente, chuveiro elétrico, ele tem três polos. E quando você muda a chave, você muda a conexão, alterando o tamanho do resistor. Com isso, você consegue mais ou menos potência de acordo com a sua necessidade. Então, a alternativa correta é a letra C. Você tem que diminuir a resistência para poder aumentar a sua potência. E como que você faz isso? Você diminui o tamanho do resistor. Pessoal, vou deixar uma lista de exercícios de aplicação. Tentem resolver. No final da lista tem o gabarito. Se não conseguir, assiste ao vídeo novamente. Se ainda assim você estiver com dúvidas, deixe suas dúvidas nos comentários que nós iremos responder.
Nós estamos no canal Educação em Física. Eu sou o professor Ricardo. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!